A hora do agronegócio. A hora do agronegócio aqui na Rede Jovem Pan, e recebemos hoje um assunto muito importante no mundo inteiro. Se discute desigualdade, se discute os micro, pequenos, e este assunto é um assunto que no estado de São Paulo ele tem uma secretaria, a Secretaria de Justiça e Cidadania, e nós recebemos aqui hoje na Jovem Pan o Dr. Paulo Dimas, que é o secretário de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, acompanhado do Claudemir Pérez, que é o diretor de um instituto muito importante, que é o Instituto de Terras do Estado de São Paulo. Secretário Dr. Paulo, bem-vindo. Obrigado, Tejão. Prazer estar aqui com você, falando um pouquinho da nossa secretaria. O que a secretaria engloba para que a gente mate a nossa curiosidade geral? Olha, a secretaria, a gente fala, Secretaria da Justiça e Cidadania. Nós temos lá uma série de políticas públicas importantes, então, além da interlocução do Estado com o Judiciário, Defensoria, Ministério Público, o nosso trabalho fundamental é promover ações de fomento à cidadania. Então, tratamos, por exemplo, de políticas públicas para a comunidade negra, comunidade indígena, comunidade LGBT, políticas para a mulher. Temos lá o nosso fórum interreligioso e, a partir daí, nós temos também uma série de entidades vinculadas, 5 entidades vinculadas, desenvolvendo políticas públicas que também se inserem na cidadania. Então, o Instituto de Medicina e Criminologia, que cuida de perícias judiciais para pessoas que têm processos de gratuidade e justiça. Nós temos o IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas, protegendo o consumidor. Temos o PROCON, né, também trabalhando políticas para a proteção do consumidor. E temos a Fundação Casa, que envolve a aplicação de medidas socioeducativas para os jovens e adolescentes infratores, e temos também, por outro lado, o ITESP, que cuida especificamente da questão de promover políticas públicas para os assentamentos, para as comunidades remanescentes de quilombos e fazer toda a regularização fundiária no estado de São Paulo. Então, são várias ações importantes. Doutor Paulo, o assunto regularização fundiária é um drama no Brasil, é um trauma brasileiro, é através da não regularização fundiária que se instala, que se desenvolve o crime, a ilegalidade, como a gente vê de maneira abundante em Amazônia, todas essas coisas, que inclusive fazem um mal imenso para a imagem do país lá no exterior. E, em paralelo a esse grave problema, um outro, que o último censo do IBGE revelou que dos 5 milhões de propriedades rurais do Brasil, 4 milhões delas dizem não ter acesso à assistência técnica alguma. E aí nós chegamos aqui no estado de São Paulo, que me surpreendeu, né? Precisamos dar mais visibilidade a isso. O Instituto de Terras do estado de São Paulo, tem aqui o Claudemir Pérez, que é que dirige o Instituto há muitos anos, né? Nascido de uma ideia do governador Montoro lá atrás. E esse instituto faz um trabalho que é um trabalho que eu creio que todos os demais estados deveriam fazer. Então vamos lá, o que o ITESP está fazendo com relação a este assunto sério de regularização, dar título de terras e ao mesmo tempo assistência técnica a esse pessoal? Olha, é um trabalho social extraordinário do ITESP, porque nós estamos atendendo principalmente os assentamentos, são em torno de 7.400 famílias que são assistidas pelo ITESP a partir dos projetos de regularização fundiária e a partir principalmente dos projetos que envolveram a reforma agrária, a implantação da reforma agrária aqui no estado de São Paulo. Então o ITESP, além de fazer o destaque das áreas que podem ser utilizadas para esses assentamentos, também faz assistência técnica dessa população, né? Então é importantíssimo esse trabalho. Hoje nós estamos trabalhando na aproximação desses pequenos agricultores, desses assentamentos, com os adquirentes de produtos, inclusive fazendo a aquisição direta para instituições públicas, comprando diretamente, fazendo essa aproximação através do projeto Cultivando Negócios. Depois nós estamos também trabalhando com as comunidades remanescentes de quilombos, né, os quilombolas, que estão principalmente ali no Vale do Ribeira. Hoje o compromisso do governo é desenvolver o Vale do Ribeira, nós falamos em Vale do Futuro, e ali também nós temos um trabalho grande de promover justamente a aproximação dessas comunidades com os adquirentes de produtos, inclusive com as instituições públicas. Nós temos lá hoje, né, o trabalho com o Bom Prato, a aquisição direta de produtos pelo programa Bom Prato. Então são várias ações importantes
porque a gente, como você mencionou, em primeiro lugar, a importância da regularização fundiária, não só urbana, como também rural, né? Isso o ITESP tem feito desde 1995, né? No âmbito da atuação do ITESP, mais de 45 mil títulos foram entregues nesse período. Só esse ano nós vamos chegar no ano, vamos falar aqui em 2019, por exemplo, chegamos a 5 mil títulos. Esse ano queremos superar esses números, né? Então são projetos importantes porque dão dignidade às pessoas, né? Dão a elas a oportunidade de ter o título de domínio, o título de legitimação de posse, né? Dependendo da situação individual, para que essas pessoas possam ter segurança jurídica, de ter assegurada a sua propriedade a partir do destaque feito na regularização do ITESP. Então nós temos assim uma série de ações, de políticas que o ITESP desenvolve, né? E que o Claudemir está à frente desse trabalho, né? Com uma equipe muito bem preparada e comprometida com esse trabalho. Todos os assentados do Estado de São Paulo terão título. Descobri. Todos os assentados do Estado de São Paulo receberão título de suas terras. A verdade é que esse é um trabalho que está sendo feito, né, para que a gente possa deixar de lado esse assistencialismo do Estado e fazer com que eles tenham autonomia. Então a ideia é fazer com que tenham o título de domínio, tenham a possibilidade talvez até de constituir cooperativas para escoar a produção, né? Então, mas enquanto isso o ITESP continua dando total assistência. Claudemir, você me dizia que no ano passado foram comercializados cerca de 310 milhões de reais por assentados e quilombolas, movimento de faturamento deles. E você tem lá no ITESP um corpo técnico. Esse corpo técnico, como que eles trabalham junto a essa turma toda? João, primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você. A Fundação ITESP ela tem um corpo técnico direcionado para atender essas famílias, sejam elas quilombolas ou dos assentamentos estaduais. E é uma equipe multidisciplinar. Lá nós temos agrônomo, técnico agrícola, zootecnista, veterinário e uma parte administrativa, claro, para organizar todo esse trabalho. O fruto, esse valor, né, que nós registramos em 2019 é fruto dessa assistência técnica, impulsionando o pequeno produtor rural, criando oportunidades, como disse aqui o nosso secretário Dr. Paulo Dimas, para que essa produção tenha um escoamento para o mercado, o próprio governo do estado participando disso através das compras públicas, né? Um programa extremamente importante do governo do estado, o PEPAS, Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social, que comprou mais de 10 milhões de reais em 2019, direto do pequeno produtor, né? Esse é o trabalho da assistência técnica da Fundação ITESP. É um diferencial porque o nosso técnico ele não orienta simplesmente a produção, ele participa de todo o processo produtivo até a comercialização, o apoio do pequeno até o escoamento de tudo que ele produz, né? E gerando renda, gerando emprego para essas famílias do campo. Claudemir, quantos hectares envolve esse movimento todo do Pontal do Paranapanema, né, Vale do Ribeira? Qual é a dimensão disso? Hoje nós temos em torno de 130 mil hectares destinados para a política pública de assentamentos. As comunidades quilombolas, ela tem uma situação jurídica diferente dos assentamentos. Assentamento, terra pública estadual, que o governo do estado destina para a exploração agropecuária. A comunidade quilombola tem os seus territórios que ocupam, reconhecidas e tituladas em nome da Associação dos Quilombolas. Então a situação jurídica é diferente do quilombola e do assentamento. Atuamos nas duas situações. Secretário, quando a gente fala de reforma agrária, assentamento no agronegócio, é uma palavra, né? Os nossos ouvintes aqui, amigos do setor, e o Tejão está virando comunista, está falando de reforma agrária, de assentamento, o que é uma ideia que não... ou seja, é um trauma esse tema. É verdade. Agora, me surpreendeu muito positivamente. Aqui no estado de São Paulo, esse assunto vem sendo tratado de uma maneira extremamente correta, estimulando o cooperativismo nesses lugares, colocando esse pessoal em contato com o mercado e, principalmente, né, esta positiva surpresa. Este pessoal recebe o título, e ao receber o título da terra, eles são donos, proprietários, eles seguem.
É isso mesmo. É isso. Sabe que a gente, quando a gente fala em reforma agrária, assentamento, dá a impressão que é uma coisa desorganizada, que as pessoas estão ali, na verdade, acampadas, né? Mas quando as pessoas vão visitar, né, os assentamentos, as comunidades quilombolas, vê que ali tem uma organização, né? Eu tive recentemente fazendo umas visitas lá em Presidente Bernardes, né, onde nós identificamos os lotes de algumas famílias e me surpreendeu, eu tive com um senhor que está há 19 anos no lote e o trabalho que ele fez lá, ele já construiu a profissão dos 3 filhos, 2 filhos formados em engenharia agrônoma, uma moça, menina de 18 anos, tinha acabado de ser aprovada no vestibular da UniOeste de Medicina, lá em Presidente Prudente. Então a gente vê que, e aí depois encontramos lá outras famílias também organizadas, trabalhando, alguns pais e filhos na produção agrícola, outros, os titulares ali encaminhando os filhos para outras profissões. Então é tudo organizado e a ideia é produção. Eu acho que nós temos que trabalhar nessa ideia de produção. Os conflitos que nós tínhamos, os grandes conflitos ali na região do Pontal que nós tínhamos no passado, desapareceram porque as pessoas começaram a sentir que o Estado estava dando uma atenção efetiva, estava trabalhando sério, de forma comprometida, para que a gente pudesse ter essas pessoas ali assentadas, trabalhando, produzindo e tendo renda. Quer dizer, quando as pessoas progridem e evoluem, os conflitos diminuem. Com certeza. Essa me parece que é a história que nós construímos lá, né, com o ITESP, na região do Pontal. Presidente Prudente, vocês vão fazer lá, você me disse, Claudio, uma reunião de cadeias produtivas. Como está sendo organizar cadeias produtivas com essa turma toda? João, nós fazemos o acompanhamento desses produtores e identificamos, por afinidade, né, os produtores dentro das cadeias produtivas. A intenção nossa é que esses produtores estejam organizados dentro de cada cadeia produtiva, gerando uma produção de qualidade, com quantidade e possibilidade de acessar o mercado. Então, a nossa equipe técnica tem trabalhado nisso, na organização dessas cadeias produtivas. O Pontal do Paranapanema, por exemplo, é uma das bacias leiteiras mais importantes do estado. São mais de 50 milhões de litros produzidos por esses pequenos agricultores por ano. Então, tivemos lá a semana passada, por exemplo, dentro do programa Cultivando Negócios, a visita do condomínio Canto Porto, uma empresa que trabalha com genética para gado de leite. Apresentamos essa genética para os produtores de leite, tínhamos lá mais de 80 produtores que já se engajaram no projeto e querem trazer essa tecnologia para dentro da sua propriedade. Trabalhar a cadeia produtiva é isso, é organizar, levar a tecnologia para esse pequeno produtor, para que ele produza mais e produza com qualidade. Olha, secretário, o Brasil é muito mais o país do possível do que do impossível. Quando a gente fica vendo isso, conversávamos agora há pouco, o potencial de agroturismo. Se nós imaginarmos ali aquela região do Vale descendo para o litoral, você tem ali Eldorado, tem uma série de comunidades. Entrando à direita para dentro, você tem a Caverna do Diabo, e ali você me dizia, existem comunidades produtoras. Ou seja, o potencial de agroturismo em paralelo à produção agropecuária e à agroindústria, que também deve se desenvolver ali, é formidável. Com certeza. Olha, nós colocamos aí, inserimos dentro das rotas turísticas que o secretário Lumer está desenvolvendo, essas comunidades quilombolas. Ali esse circuito quilombola paulista vai ser desenvolvido, já tem 17 comunidades que aderiram a esse programa, então estamos criando ali uma infraestrutura, uma possibilidade de divulgação de mais pessoas estarem conhecendo essas comunidades. Nós tivemos agora recentemente lá em Eldorado, numa dessas comunidades, tem lá, por exemplo, uma pousada que recebe em torno de 300 estudantes por semana. Estudantes das melhores escolas aqui da capital, né, que vão lá para conhecer a produção, o trabalho. É um lugar, inclusive, muito bonito, né, a natureza lá é realmente muito bonita. Então, eu acho que a gente tem que, de alguma maneira, levar para essas comunidades, para esses espaços, o progresso. Progresso através desse apoio que o Estado tem que dar, né? O governador coloca que nós temos hoje o Vale do Ribeira como uma região
mais pobre, uma região que precisa de mais apoio para o seu desenvolvimento, e esse projeto inclui, evidentemente, o turismo e se insere nesse trabalho junto às comunidades quilombolas. Uma coisa muito importante, hoje em Harvard, o professor Ray Goldberg, que é o criador de agribusiness, né, na década de 50, ele tem 93 anos de idade, ele desenvolve um trabalho lá novo, e ele não chama mais de agribusiness, ele chama de agrocidadania. Então é muito interessante observar a Secretaria de Justiça e Cidadania envolvidos num tema que poderia, a princípio, mas esse tema é agronegócio, esse tema é agricultura, é pecuária. Porém, você vai a Harvard e você vê o pessoal estudando dentro de um conceito de cidadania, citizenship, agrocidadania. E lá tem justiça para eliminação de desigualdade social, tem educação, uma série de coisas que a gente está assistindo aqui na nossa Secretaria do Estado de São Paulo. Os outros estados poderiam fazer isso que o Estado de São Paulo está fazendo? Qual é o drama para que isso não exista em outros estados? João, com certeza, a questão da regularização fundiária é um problema do Brasil, como você mesmo disse, né? Com certeza os demais estados poderiam ter uma política pública parecida com a do Estado de São Paulo. Até vou pedir licença ao nosso secretário para fazer pontuar aqui a questão da reforma agrária. O Estado de São Paulo ele não faz reforma agrária, né? O Franco Montoro, quando criou a Lei 4957, ele pensou em dar uma destinação para essas terras públicas, reconhecidas judicialmente como públicas, e chamou de planos públicos de valorização e aproveitamento dos recursos fundiários do Estado de São Paulo. Ou seja, é uma política pública do governo do Estado direcionada para manter o homem no campo e ajudar no desenvolvimento de regiões como o Pontal do Paranapanema, como o Vale do Ribeira, ou seja, regiões pouco habitadas e com pouco investimento da iniciativa privada. Então tem uma importância muito grande essa política pública no contexto geral, né? Já fui procurado por vários estados para conhecer o trabalho da Fundação ITESP, da Secretaria da Justiça, para levar essa experiência para os demais estados. Mas o que a gente vê até agora é que somente São Paulo teve essa iniciativa bem sucedida. Porque é em cima de terras devolutas, terras públicas. Exatamente. E quanto nós temos a mais aí de potencial de terras públicas que poderiam ser destinadas para um fim justo e social como esse? Temos uma conta de... Olha, nós temos ainda várias ações propostas pela Procuradoria-Geral do Estado. Estamos trabalhando um decreto junto ao governo do Estado. O Dr. Paulo acaba de me dizer que temos uma reunião agendada já com o vice-governador para tratar do assunto, para trazer uma solução e uma pacificação para a região do Pontal do Paranapanema, que é onde tem a maior concentração de terras públicas. Temos lá em torno de 80 mil hectares sendo discutidos judicialmente, né? Desses 80 mil, 50 mil já julgados devolutos, de terras devolutas, né? Como fazer para transformar isso numa ação de governo que surta um resultado concreto? Estamos trabalhando uma proposta para regularizar o que for de regularizar para o particular, né? O que não for do particular, ele volta para o governo do Estado para dar uma destinação para essas terras, né? Provavelmente, em breve, nós teremos aí uma proposta para levar essa segurança jurídica para toda a região. A questão da insegurança jurídica é um impedimento muito grande para as regiões para que possam se desenvolver. Não há investimento quando não se tem segurança jurídica, né? Não compram a propriedade se ela não tiver escritura, não invisto ali se ela não tiver o documento. E lá nós queremos levar essa segurança jurídica, uma determinação do nosso governador João Dória, né? O Dr. Paulo nos pede isso já desde o início, para que façamos uma proposta de levar essa segurança jurídica para a região. Vladimir, precisamos encerrar o nosso encontro. Pessoas interessadas em ver, conhecer, empresas, participar disso. As empresas hoje têm programas de responsabilidade social, né? Qual é o caminho para conhecer em loco esse trabalho, Claudemir? João, eu vou deixar aqui 2 endereços, né?
O primeiro do Cultivando Negócios, que a gente faz aí um clamor para que as empresas venham participar, né, receber o selo de cidadania do governo do estado, apoiando o pequeno agricultor, através do site www.cultivandonegocios.sp.gov.br. E também a Fundação ITESP, temos a sede aqui na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 554. Estamos lá de portas abertas para receber as empresas que queiram conhecer, as pessoas que queiram conhecer essa política pública tão importante do governo do estado. Dr. Paulo Dimas, tema de Davos, do mundo, desigualdade, justiça, meio ambiente, tudo a ver com a sua secretaria. É verdade. As suas palavras. É verdade. Como é que o senhor vai resolver o problema do mundo? Olha, nós temos que pensar o seguinte, um dos lemas que nós lançamos agora, recentemente, com um trabalho importante, orientador de atendimento às pessoas mais vulneráveis nas repartições públicas, nós colocamos lá, diversidade sim, desigualdade não. Né? Eu acho que nós temos que trabalhar isso. Tudo que foi colocado aqui nessa política de colocação das pessoas no campo para que elas possam produzir, possam ter renda, para que inclusive nós possamos desenvolver o agronegócio cada vez mais através do incentivo aos pequenos agricultores, tudo isso é um trabalho de cidadania, né? Esse trabalho de regularização fundiária, tudo isso que nós colocamos aqui se agrega às demais políticas públicas que nós desenvolvemos na nossa secretaria. E a gente fica feliz de estar aqui nesse espaço, podendo apresentar esse trabalho, poder fazer com que esse trabalho chegue a outras pessoas, inclusive, como você mencionou, a outros estados, tendo essa possibilidade de troca de experiências. Eu acho que isso é uma política muito bem sucedida aqui no estado, que a Fundação ITESP coloca aí à disposição dos pequenos agricultores, né? O estado tem essa política de produzir, de fazer com que as pessoas se fixem no campo e tenham um espaço adequado para desenvolver o seu potencial. Muito bom. Claudemir Pérez, diretor de ITESP, muito obrigado aqui conosco na Jovem Pan. Secretário, Dr. Paulo Dimas. Obrigado, João. Muito obrigado. Um grande abraço. A hora do agronegócio.